Está em Mateus, capítulo 26, verso 39. Mateus, capítulo 36. Isso, ainda bem que vocês estão acordados aí. Eu fiz de propósito, o pastor nunca erra, para saber se vocês estão acordados. Mateus 26, 39. E diz assim: achou aí? Mateus 26, 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Interessante que a encarnação, dentro da teologia, é um dos maiores milagres da Bíblia. E talvez um dos grandes mistérios da teologia seja a maneira como Jesus encarnou e tornou-se humano. Outra noite eu falei aqui que ele já era Deus pré-existente, nunca houve tempo que Jesus foi criado. A Bíblia registra que ele estava presente na criação de todas as coisas. Mas por que lá na Bíblia, por exemplo, chama Jesus de primogênito da criação? Não quer dizer que ele foi o primeiro? Davi também foi chamado de o primogênito, sem ter sido o primeiro filho. A Bíblia usa primogênito não só para primeiro lugar de nascer, mas como ter a primazia sobre todas as coisas. E nesse aspecto Jesus é primogênito de toda a criação, embora ele não foi o primeiro a ser criado. Ele é Deus, e nós somos muito envolvidos pela filosofia grega dos semideuses. Hércules, os semideuses, são meio homens, meio deuses. Aí tem gente que afirma assim: Jesus não é um Deus como um Deus Pai, ele é um Deus menor. Não existe isso na teologia bíblica. Na teologia bíblica, se você tem poderes, você é criador, você está, você é Deus. Não existe meio Deus. Ou você é Deus ou não é. Ou você é criador ou você é criatura. Criaturas são os anjos, seres humanos criados por Deus. Mas Deus é Deus e não existe meio Deus. Não existe um pouco Deus. Não existe um Deus mediano. Só que na filosofia grega existem vários deuses, né? Lá tem o Deus Abismo, que se casou com um Deus maior e formou vários deuses menores. Porque na filosofia grega é mais ou menos assim: um Deus que é perfeito não poderia ter criado um mundo imperfeito. Então eles pensam assim: como esse mundo é imperfeito, então não foi o Deus maior que criou o mundo, foi um Deus menor, ou o demiurgo, como eles chamam. Então eles criam um exército de deuses que não se enquadra na descrição bíblica da teologia bíblica. Na teologia bíblica, Jesus é Deus, e ele agora esteve encarnado. A encarnação é o maior dos milagres. E aqui vem talvez o aspecto mais doloroso, o momento mais doloroso para Jesus, que foi o Getsemane. Estamos na última semana e Jesus está agora, nesse dia, no Getsemane. E nesse Getsemane, onde ele está, acontece uma coisa interessante ali. Por quê? Porque Deus, ele é onipotente, como vimos outra noite, ele é onipresente, ele é onisciente, não é? Só que Jesus, ele não usava esses atributos enquanto ele esteve na terra. Se ele não usava, como é que ele sabia das coisas? Como é que ele entendia sobre a vida de quem ele entrava em contato? E aqui vai o segredo de Jesus, que é o segredo para mim e para você também. Era a comunhão direta com o Pai. Por exemplo, quando ele acordava pela manhã, ou quando ele subia a montanha no final da tarde, ou durante o dia, ele tinha um encontro pessoal com o Pai. E nesse encontro com o Pai dizia assim: filho, toma cuidado hoje, porque o dia vai ser exaustivo para você. Você vai encontrar hoje uma mulher samaritana. E saiba de uma coisa, filho, ela já teve 4 maridos, ela tem agora o 5º marido. E nenhum deles ela completou essa mulher. Você vai encontrar ela no poço, em tal horário, não chega atrasado, ela vai estar lá buscando água. Então era com o Pai que Jesus sabia aquilo que aconteceu ao longo do dia. Ele não
não exercia, naquele momento, a onipresença. Embora ele não estava despido desse, digamos assim, poder, mas ele não usava esse poder. Então era com o Pai que ele tinha toda a comunhão e informação que ele precisava para fazer os milagres, para se defender dos fariseus. Por exemplo, lembra aquele episódio lá que perguntaram para Jesus, Jesus, olha aqui a moeda, quem está na moeda? É César? Então devemos dar tributo a César ou não? Lembra a pergunta que fizeram para ele? Naquele dia Deus Pai havia falado para ele, toma cuidado porque hoje eles vão querer te pegar numa jogada perigosa. Se você falar que eles não devem pagar impostos, você vai ser preso. Do contrário, você também não pode se contradizer. Então, a resposta que você vai dar é essa. E Jesus, na comunhão com o Pai, ele tinha todas as informações que ele precisava ao longo do dia. O mesmo caso com a mulher pecadora. E agora no Getsemane acontece, pela primeira vez, uma ruptura entre o relacionamento de Jesus com o poder do Pai. E por que houve essa ruptura? Porque no Getsemane Jesus começa a sentir, literalmente, isso é uma coisa literal, o peso do pecado humano. Não foi pela cruz que Jesus morreu. Se você analisar a cruz, os pontos vitais que eram perfurados numa crucificação eram as mãos, eram os pés, o corpo, os órgãos vitais não eram afetados. Era muito comum alguém ficar pendurado numa cruz 3 dias, uma semana, 10 dias. Aí tinha um processo todo da pessoa morrer de sede, ela começava a definhar, ela perdia sangue pelas extremidades do corpo. Depois havia um estresse profundo com aquela pessoa que não aguentava mais a posição, ela não conseguia mais respirar, porque o processo de respirar numa cruz é terrível. Você está com os braços erguidos, e você tem que fazer todo aquele processo de levantar o abdômen, encher o pulmão, a caixa torácica do pulmão, e você soltar aquele ar novamente. Isso é um sofrimento invisível. Mas a pessoa não morria como Jesus morreu no mesmo dia. Era comum ficar semanas, dias ali. No entanto, o que matou Jesus não foram os cravos, o que matou Jesus foi o peso literal dos pecados. E quando Jesus sobe na cruz, ele se torna o maior dos pecadores. E a Bíblia, ela trabalha com paradoxos, por exemplo. Olha que interessante. Você ouve falar no Apocalipse, capítulo 5, que Jesus é o leão da tribo de Judá, que é uma figura de linguagem do Antigo Testamento também, não é? Mas Pedro fala que quem é o leão que ruge ao redor? Satanás. Ou seja, o mesmo leão é atribuído, uma figura de linguagem atribuída tanto para Jesus quanto para inimigos de Deus. Interessante isso. Outro detalhe, quem que é a serpente? A serpente foi quem seduziu Eva. E no Apocalipse você lê que Satanás é o dragão, a antiga serpente, é quem se chama diabo e Satanás. Mas quando o povo começou a adoecer no deserto, quando o povo começou a ser picado por serpentes, qual foi a ordem de Deus a Moisés? Você vai fazer uma serpente de bronze, vai estender ela numa vara no meio do deserto do arraial, e quem olhar para aquela serpente vai ser o quê? Vai ser curado. Quem é que simbolizava a serpente de Moisés no deserto? Jesus. Então a mesma serpente que antes simbolizava o inimigo de Deus, agora simboliza Jesus. Por quê? Porque quando Jesus ele sobe na cruz, ele deixa de ser uma bênção para assumir a forma de maldição. Quando ele leva os pecados da humanidade, isso é muito literal, e ali ele se sentiu o estuprador, ele se sentiu o assassino, ele sentiu o peso das nossas faltas, ele se sentiu o adúltero, ele se sentiu o ladrão, porque era Jesus morrendo ali com todas as faltas humanas, e de uma maneira sobrenatural estavam sobre ele. Então, entenda muito bem o que eu vou falar aqui hoje. De filho de Deus na cruz se torna Jesus o filho do diabo.
Forte a expressão. O Filho de Deus, no momento da cruz, é o filho da maldição. Agora você imagina o peso disso na vida de um homem que não pecou, de um Deus que vivia entre os anjos, que recebia toda a glória. Então Jesus, ele dependia do Pai, ele tinha uma relação de dependência com o Pai, que começou a ruir exatamente ali no Getsemane, quando o Pai se afastou, e nesse momento ele sentiu o Pai distante, e aí Jesus clama: afasta de mim esse cálice. Agora, segunda-feira que vem, dia 21 de abril, nós vamos comemorar Tiradentes, Liberta, que será também. Interessante, nós temos um feriado religioso e um feriado da pátria. E esse ano coincidiu as duas coisas juntas. E perceba como nós temos e como nós exaltamos a independência no nosso país. Nós valorizamos Tiradentes, nós valorizamos os revolucionários, nós exaltamos as pessoas que têm uma vida independente, que lutam pela independência. Só que independência do ser humano não é algo bíblico. Você buscar traçar o teu próprio destino, de uma novela chamada Senhora do Destino, e como o ser humano gosta de dizer: eu sou o senhor do meu destino, eu faço a minha vida, eu decido, eu realizo minhas escolhas. Isso é próprio do ser humano, gostar de fazer isso, de assumir a liberdade dos seus próprios atos. Mas esse não é um conceito bíblico. O conceito bíblico é o conceito de nós nutrirmos uma dependência, não uma independência, uma dependência total de Deus. Por exemplo, você sabe que na Bíblia nós somos chamados de quê? Sabe que a Bíblia faz analogias, né? Nomes, por exemplo, de animais sempre são atribuídos das pessoas do nosso meio, na nossa sociedade, né? Quando você grita com a esposa, às vezes ela fala assim, já falou para você: nossa, mas hoje você está a cavalo. Ou quando chega uma menina nova na sala de aula, os meninos falam assim: nossa, viu a gatinha que chegou aí? Viu gatinha, gato, cachorro, cavalo. Nossa, como ele corre como uma raposa. Nós atribuímos nomes de animais. Qual é o nome de animal que a Bíblia atribui a nós? Qual que é? É pastor e quê? Ovelha. Isso, ovelha. Você já parou para pensar por que nós somos chamados de ovelhas? Você vai me dizer que a ovelha é o animal mais inteligente da natureza. Com perdão da expressão, mas a ovelha é o animal mais burro da natureza. Porque a ovelha não tem nenhuma vida longe do pastor. Se o pastor, aquele que está cuidando do rebanho, se afasta da ovelha, elas acabam caindo, elas acabam se metendo em buracos profundos. Por isso que no Antigo Testamento a figura do pastor é tão presente, e Davi fala muito sobre esse relacionamento de ter que buscar a ovelha no buraco, carregar no colo, levar para o aprisco, passar óleo, que as ovelhas brigam entre si, e o pastor estava lá para passar óleo. Tem que servir o óleo, além de tratar as feridas, espantar as moscas, era para quando elas batessem com a cabeça umas nas outras, elas pudessem o quê? Resvalar. E aí o impacto não era tão grande. Então as ovelhas na natureza são os animais mais tolos, só que são animais que demonstram uma profunda dependência do pastor. E a Bíblia ensina que nós devemos ser dependentes, não independentes em nós mesmos. Como escreveu um dia William Ernest Henley, um poeta inglês, ele escreveu assim: saindo da noite fui pobre, negra como um fosso de ponta a ponta, eu agradeço a qualquer Deus que seja, pela minha alma inconquistável. Na cadência da engrenagem das circunstâncias, eu não me dobrei, nem chorei para que escutassem. Sobre a violência da sorte, minha cabeça sangra erguida. Além desse lugar de ira e lágrimas, avulta tão somente o horror das trevas e ainda a ameaça dos anos. Irá encontrar-me desprovido de medo. Não importa como estreito seja o portão, ou quantas punições venham com a sentença, eu sou o Senhor do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. A Bíblia não aprova que sejamos capitães de nossa alma. Porque a Bíblia, ela preza por uma dependência da criatura com o Criador.
E se enganam aqueles que pensam que podem ser felizes longe de Deus. Na Bíblia nós temos o caso de Salomão. Salomão tinha todo o poder que um dia um homem pôde imaginar. Ele recebia aplausos mais do que qualquer outro homem, quem sabe recebeu. Riquezas ele tinha de sobra. Mulheres, ele tinha o seu próprio harém. Ele tinha tudo que alguém um dia sonhou, como homem, como ser humano, carnal. Mas ele chega ao final dos seus dias e olha para tudo aquilo que ele possui e ele diz assim: vaidade das vaidades. Na tradução do hebraico seria mais ou menos assim: vazio dos vazios, tudo é vazio. Revés é a palavra, revés dos reveses. Vazio, tudo é vazio. Quando nós buscamos nossa própria dependência, quando migramos a nossa jornada sem Deus, quando caminhamos para o desconhecido sem buscar ajuda do alto, quando não somos capazes de reconhecer que quem domina a vida dos homens é o céu, que quem traça a trajetória definitiva dos homens é Deus, que Ele está no comando. E assim também foi com Nabucodonosor, que teve que passar durante 7 anos para entender que quem domina a terra é o céu, que quem determina a sentença final dos homens é Deus, que Ele está no comando final de todas as coisas. E é isso que se espera de alguém que encontra Deus. Deus numa direção e você caminha em direção oposta a Ele, até o momento que vocês se encontram. E quando Deus e homens se encontram, então esse impacto resulta numa outra direção diferente de vida. Acontece a conversão. Conversão é quando o homem se encontra com Deus e ele converte no seu caminho, ele traça uma nova trajetória. Mas quem prevalece nessa fusão não pode ser o homem, tem que ser Deus. No novo caminho agora, quem é Senhor de todas as circunstâncias não pode ser o ser humano, porque o ser humano tem que ser dirigido pela força maior de Deus. E é esse o caminho que é traçado, Deus no comando. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer Augusto Cury pessoalmente, que está ele numa foto comigo, né? Que é ele e esse bonitão que sou eu. E naquela ocasião eu estava lendo justamente esse livro dele. E esse livro ele diz algo interessante. Ele diz assim, Augusto Cury diz assim: nós não estamos programados para morrer. E não se engane, porque Jesus, por mais que a sina dele seja a morte, cada célula humana de Cristo clamava pela vida. Aliás, nós temos na verdade assim, 2 naturezas no nosso coração. Às vezes eu digo para os meus filhos assim: nós dentro do coração nós somos a Bela e a Fera. Alguém assistiu o desenho da Bela e a Fera aqui ou não? Já viram aquele desenho clássico da Disney, a Bela e a Fera? Veja, o desenho é sobre uma maldição que caiu sobre um homem. Ele era um príncipe e ele se tornou uma fera. E todo o começo do desenho é triste, ele é sombrio, as músicas são melancólicas. Tudo no filme nos remete a uma melancolia muito grande, até o momento que chega em cena nesse desenho a figura da Bela. E aí as coisas se transformam, o castelo se ilumina, os objetos inanimados começam a cantar, a luz entra no ambiente, porque nós éramos feras e um dia encontramos Jesus e Ele iluminou nossa vida. Mas nós temos no nosso coração essas 2 naturezas, a Bela e a Fera lutando. É o pecado lutando contra essa natureza que nós nos emprestamos de Deus, essa natureza de luz lutando contra as trevas. E nossa vida é assim. Paulo ele fala sobre isso, o antagonismo das 2 forças lutando. Ele diz: aquilo que eu não quero, isso faço. Não é? Era a luta diária de Paulo, é a luta do pecador, a Bela e a Fera. E volta e meia você alimenta uma, ou você alimenta outra, elas estão em conflito. E na psicologia há um pensamento semelhante, diz que essas 2 forças, uma chama-se Eros, que é o amor pela vida, e Thanatos, o desejo de morte. Quer ver como o Thanatos é forte para o ser humano? Veja como o ser humano gosta de, por exemplo, ver
coisas tristes. É só você passar pela BR, quando tem um acidente, você vê vários carros param na pista para ver alguém morrer. É o desejo de morte mórbido do ser humano. É a morbidez humana. Tem um acidente de bicicleta, alguém cai na rua, aí junta gente para ver, não é? E às vezes quando chegam os paramédicos, o que eles têm que fazer? Tem que afastar as pessoas que estão em cima para a vítima poder respirar. Isso vai tão longe que eu vi uma história de um indivíduo que era tão curioso em ver essas coisas mórbidas que ele parou na calçada, viu que tinha alguém ali, e muita gente ali em volta da vítima, e ele tentava ver e não conseguia, né? Então ele foi abrindo caminho. Licença que é meu parente. Licença que é meu parente. Licença. Licença que é meu parente. Licença que é meu parente. E chegou, era um cachorro na calçada. Desejo mórbido do ser humano que se expressa no tânatos ou tanacos, de acordo com aquilo que nós falamos do desejo de morbidez. Agora, tem o Eros, que é a genética da vida. E sabe quando que o Eros entra em ação? É fácil saber também. Já viu aquela história do indivíduo, o carteiro? O cachorro ameaçou pegar o carteiro. O que o carteiro faz? Ele consegue subir num pé de coqueiro sem galho lá em cima. E depois ele nem sabe como subiu e nem sabe como descer. Porque na hora da morte, cada célula humana grita mais ou menos assim: vive, malandro. Sai daí, malandro. Busca a vida. Cada célula do ser humano grita pela vida. Você está andando na rua e um caminhão vem na tua direção. Você fica mole e de repente o corpo joga adrenalina e você consegue fugir dali com uma força surpreendente. Como um vídeo a semana passada no Fantástico, que um filho salvou o pai com uma força incomum. Por quê? Dotado de uma força física sobrenatural, que é a adrenalina, porque Deus não criou esse corpo, Deus não criou a vida, Ele criou a vida para ser perpetuada, vivida, até a última gota. Por isso que a gente não quer entregar aos poucos. E quando o ser humano chega a se matar ou se suicidar e tirar a própria vida, ele está no último estágio de uma depressão. Ele está doente, ele está enfermo, ele está fora de si. Porque o normal do ser humano é lutar pela vida, o que diz Augusto Cury aqui. Nós temos mecanismos que conduzem ao envelhecimento. Embora isso, o organismo não aceite o fim da vida, mesmo quando alguém tenta desistir dela. Todas as nossas células possuem uma memória genética que clama pela continuidade da existência. Agora você imagina Jesus enfrentando isso. Cada célula gritando pela vida. Um ser inocente, um ser puro. E aí vem a maior tentação de Cristo de todas, que é não usar os seus poderes em favor de si mesmo. E essa talvez seja a maior das tentações. Porque você imagina que naquele momento que o diabo tenta Jesus no deserto e o manda transformar pedra em pão. Por que o diabo tenta ele ali? Porque ele sabe que Jesus tem esse poder. E Jesus é tentado por Satanás a abandonar sua missão. E ele poderia ter abandonado, ter transformado aqueles soldados em gafanhotos, ele poderia ter feito a terra estremecer e acabado com o universo com o sopro de sua boca, e essa era a maior tentação de Cristo, ali na cruz. Então, ali no Getsemane, Augusto Cury diz assim: Jesus foi vítima da hematidrose, que é uma depressão tão profunda, uma dor tão profunda na alma. É uma dor tão intensa no psicológico que as suas células começaram a sangrar. E por isso que a Bíblia diz que ele chorou o quê? Lágrimas de sangue. E esse é um fenômeno que não é incomum. Embora seja raro, não foi um fato isolado em Cristo. A hematidrose é um profundo desejo de você ser daquela situação, você está tão envolvida nela, que cada célula do teu corpo reclama, arde, inflama, e você começa a perder sangue. E isso foi o que aconteceu com Jesus. E vendando-lhe os olhos,
feriram no rosto e perguntaram-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? Augusto Cury diz mais, ele diz: Jesus foi a mente mais equilibrada que já existiu. Por quê? Porque os instrumentos da morte dele, ele via todo dia. Quais eram os instrumentos da carpintaria? Os principais: martelo e prego. Imagine você sabendo que você vai morrer um dia com um prego cravado na tua mão. O mínimo que você faria era fugir, pelo menos do prego e do martelo. E Jesus trabalhava na carpintaria com uma dose extraordinária de equilíbrio. A mente mais equilibrada que já viveu. E a comunhão com o Pai tinha parte nisso. E quando nós temos comunhão com Deus, a nossa vida é mais equilibrada. Quando nós buscamos a comunhão com Deus, e aqui está a importância do culto doméstico, nossas escolhas são mais equilibradas. Eu não sei se você faz ou não um culto doméstico em casa, mas se você não faz, a qualquer momento a tua vida pode ruir. E eu vou dizer mais: se você é pai ou mãe, quem vai pagar pela falta de culto familiar são os seus filhos. Escuta, escreve o que eu estou lhe dizendo. Ainda há chance de você voltar a fazer o culto familiar, porque é os filhos que vão pagar o preço. E aqui tem uma imagem, uma pintura de Jesus, feita pelo artista William Roman Hunt. Essa imagem está no Museu do Louvre. É uma imagem de Cristo na carpintaria. Você consegue ver ali? É a carpintaria de Cristo, do Pai dele. Ele está levantando, buscando alguma coisa na estante, na parte de cima ali. Está vendo ali? E aí, Maria está limpando a carpintaria. E o sol entra, reflete em Cristo uma imagem, uma sombra na parede de Jesus, e lá em cima, aquela aba de ferramentas, né? Que projeta o quê? Uma cruz. E Maria, quando vê, ela olha espantada. O que esse quadro quer dizer? Desde o começo da história de Cristo, desde a infância, ele estava destinado à cruz. Você sabe que no conceito original de Deus não seria a cruz. Como é que foi a história de Abraão? Deus falou: Abraão, leva teu filho para o alto do monte e você vai sacrificar o próprio filho. Na ideia original de Deus, o pai sacrificaria o filho. Num ato divino, o pai mataria o próprio filho. Mas isso não aconteceu por quê? Porque o homem o fez. Quando Jesus foi rejeitado como Messias, se quebrou o plano original de Deus. Um dia desse eu vou contar para vocês aqui algumas histórias do Antigo Testamento. Porque tem um texto lá que diz assim: o jovem, aquele que morrer com 100 anos, morrerá jovem. Livro de Isaías, viu esse texto? Aquele que morrer com 100 anos, morrerá jovem. O céu está falando ali. Nós vamos ver essas profecias juntas aqui. Mas aqui, olha, a sina de Cristo, não é? Agora percebe o seguinte: isso aqui, ó, é um dos maiores símbolos do budismo no mundo, a flor de lótus. Aqui na cidade tem vários comércios com pessoas que são budistas, que usam a flor de lótus como símbolo do seu comércio. Tem restaurantes, comida oriental, que usam isso aqui como símbolo. A flor de lótus é o símbolo do budismo. Que símbolo é esse aqui? Você conhece? Estrela de Davi. Hã? A estrela de Davi. Tem uma cantora, Britney Spears, usando, embora ela não seja judia, ela está usando, porque algumas personalidades hoje usam, está na moda, usar no peito ou no broche a estrela de Davi, que é o símbolo do judaísmo moderno. E aqui? Isso aqui é a meia lua crescente, é o símbolo do quê? Do Islã. Não é de todo o Islã, mas de uma grande parte. E nós conhecemos já como símbolo do Islã. O martelo e a foice é símbolo do quê? É a indústria e a agricultura do marxismo ou do comunismo, não é? É isso aí? A suástica, símbolo do quê? Veja, são símbolos da nossa era. Aqui, gente, está o mais caro logo da história. A companhia de petróleo British Petróleo
mandou fazer esse símbolo. Sabe quando ele pagou para usar esse logo? 211 milhões de dólares. Por esse logo. Quem projetou esse logo ficou rico. A empresa que projetou. Veja, não é tão sofisticado, né? Não é tão sofisticado, mas é que eles pagaram para usar esse símbolo. Que símbolo é esse aqui? Nike. Nike. Nem que o nome você já sabe. Sabe quanto custou para o projetista? Quanto custou esse símbolo aqui? Foi no ano de 1979. E custou 35 dólares. É um dos símbolos mais caros da história hoje. Por aquilo que ele representa. Nike é vitória na língua original. Não é? Então você olha, você lembra dos tênis, você lembra de velocidade, você lembra de pioneirismo nas corridas, são símbolos. E esse símbolo aqui, você sabe que símbolo é esse? O peru foi o primeiro símbolo do cristianismo. Foi o primeiro símbolo do cristianismo. E o que significava os primeiros cristãos? Significava, quando ele abria as penas do pavão, uma vida nova. Antes e depois da conversão. Uma vida diferente, uma vida de cor, uma vida modificada, uma vida nova, o pavão que abre suas penas. Mas depois o cristianismo passou a ter outro símbolo. Que símbolo é esse aqui? O peixe. E por que o peixe tornou-se quase que o símbolo oficial até hoje do cristianismo? Porque a palavra peixe, no original em grego, é ictus. Ictus, como se lê aqui em grego. E a primeira letra é Iesus, Christus, Theos, Ios, Soter. Ou, na tradução para português, Jesus Cristo, Deus, Filho Salvador. Então é um acróstico do peixe. E tornou-se o símbolo do cristianismo. Tanto que você vê isso em várias cavernas antigas. Existe uma caverna que nos remete ao início da era cristã, que alguém escreveu todo o Evangelho de Lucas com sangue na parede. Há um tempo atrás questionaram se a Bíblia tinha ou não. Ela tinha seu conteúdo alterado, e acharam essa caverna com todo o Evangelho de Lucas escrito em sangue, provando que a Bíblia que nós temos aqui, pelo menos o Evangelho de Lucas, é igual desde o começo do século. Depois vieram outros, a arqueologia já achou muita coisa, não é? Os manuscritos do Mar Morto, mas aqui, como é usado hoje nos carros, aqui uma calçada nos tempos romanos, do cristianismo. Eu tenho lá em casa uma imagem, uma figura, uma fotografia do primeiro templo cristão que Pedro dirigia em Cafarnaum. E na parede acharam ali um peixe esculpido. Símbolo do cristianismo. Mas nenhum símbolo, nenhum logo se tornou tão oficial do cristianismo quanto esse. Aquele que era o símbolo da maldição, da dor, do sofrimento, era um órgão de tortura tão bárbaro que homens ricos não morriam na cruz, letrados não morriam na cruz, reis e príncipes jamais morriam na cruz. Quem é que morria na cruz? Era quem não tinha identidade, era o que nós chamamos hoje, como é que nós chamamos quando um corpo não tem? Os indigentes, eram os maiores e mais bárbaros assassinos de Roma. Essa cruz era destinada aos piores elementos de todos os tempos. E era assim com Roma, tanto que Cícero, que foi o imperador romano, sabe o que ele fez? Era tão bárbara a cruz, que ele ordenou que ela jamais fosse usada novamente. E mais do que isso, durante o seu reinado, ele proibiu que a palavra cruz fosse pronunciada dentro do império. E ele disse, essa palavra, que significa um castigo muitíssimo cruel e repugnante, é assim que ele chamava, ele dizia, essa palavra é um palavrão. E durante o reinado de Cícero, ninguém podia nem sequer mencionar a cruz. Nem sequer mencionar. A cruz era um instrumento bárbaro. Olha que Deuteronômio, ali não era a cruz ainda, mas tinha um madeiro.
talvez uma estaca só, mas ali diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é o quê? Maldito de Deus. A cruz é um instrumento de maldição. E se hoje nós não soubéssemos que Jesus morreu numa cruz, nós visitaríamos museus e a cruz seria mais um instrumento de tortura. A cruz seria apenas mais um símbolo dentre tantos outros. Mais um instrumento medieval diante de todos os outros que foram usados. Mas a partir de Cristo, a cruz tomou outro sentido. E aqui tem uma prova histórica que Jesus foi morto na cruz. Aqui está uma província, agora lógico, você tem os escombros dela, de uma cidade chamada, um lugar chamado Monte Palatino em Roma. E lá nesse Monte Palatino, eles acharam, olha isso aqui, vocês conseguem ver dali? Isso aqui está, é uma imagem que está num pergaminho ali. E limpando com o computador, eles descobriram aqui a imagem real, que é o que está aqui, já um pouco envelhecida. Ali está escrito assim: Alexa Mano adora a Deus. É alguém adorando alguém que está crucificado. Só que esse que está crucificado é o quê? Tem uma cabeça de burro. Ou seja, esse pergaminho aqui foi desenhado por alguém que era averso ao cristianismo, que não gostava de Cristo. E ele escreveu zombando do tal de Alexa Mano, que nós não sabemos quem é, mas entrou para a história como uma das principais evidências de que havia cruz, de que alguém foi pendurado nela, e esse alguém que foi pendurado, ele era chamado de Deus. Uma prova viva da crucificação, embora a pessoa que desenhou não queria exaltar a crucificação, nem o Deus que estava ali. Queridos, Jesus passou pela maior agonia que um homem poderia passar. Mas isso torna-se ainda maior quando nós sabemos que quem esteve ali não foi apenas um homem. Quem esteve ali, Maurício, aumenta o som para mim no computador. Quem esteve ali foi Deus. E quando teve os cravos cravados nas mãos e na cruz, Ele abriu as portas da eternidade para mim e para você. Eu quero terminar contando essa história aqui. O nome dessa mulher é Mary Barbour. Em 1935, uma sociedade de escritores americanos resolveu escrever um livro sobre a escravidão americana. Em 1935 foram até a casa dessa mulher que você está vendo aí. Uma senhorinha negra, sentada numa cadeira velha, antiga, de balanço. Agora seu corpo já era velhinho, definhando. Ela ia perdendo estatura a cada dia. Em 1935, ela começou a contar sua história. Sabe o que ela falou? Eu nunca me esquecerei do dia da minha liberdade. E ela começou a descrever. Eu era criança, quando de madrugada meu pai nos acordou. Foi até o nosso quarto. Nós morávamos numa choupana próximo à senzala. Nós tínhamos alguns privilégios. Meu pai foi até o nosso quarto. Lá dormíamos eu, meus 2 irmãos gêmeos. E ele falou para mim assim: Mary, vamos embora. A liberdade chegou. Os confederados haviam chegado na fazenda. Naquele dia eles traziam a liberdade dos escravos, mas muitos senhores de fazenda começaram a matar os seus escravos para não ver os livres. Uns trancafiaram nas matas, ou levavam para embarcações, para outras fazendas, em lugares mais escondidos. E naquela noite, naquela madrugada, o papai levantou a filha. Ela conta que ela carregou um dos gêmeos,
O papai levou outro, a mamãe ia levando algumas coisas, roupas, alguns objetos pessoais que eles puderam pegar naquela pressa. E eles começaram a adentrar então a floresta. E ela conta o seguinte: eu nunca me esquecerei do cheiro da floresta noturna, do orvalho da madrugada, da relva batendo nos meus pés, nas minhas pernas, do cheiro da liberdade. Um dia que eu jamais esquecerei. 1935, mais de 70 anos depois, ela não havia esquecido o dia da sua libertação. A cruz não pode ser esquecida. A cruz se torna um instrumento de salvação eterna. Quando lembramos da cruz, lembramos de Jesus. E lembramos que aí nós fomos libertados do pecado, da morte, do domínio desse mundo que Satanás fazia parte e reinava. Porque esse mundo após a cruz não é mais Satanás. É um mundo restaurado que pertence a Jesus. Ainda por um pouco, ainda por alguns minutos, horas, dias e anos, vamos ter que conviver com o pecado. Mas ele tem seus dias contados. Que depois da cruz Jesus reina. É o dia da nossa libertação. Ouça com atenção a música que vai ser apresentada agora. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamado, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitar
ser o seu